Salve Maria Puríssima, concebida sem pecado. Hoje nós vamos para o quarto episódio da nossa série de Mãos Dadas para o Céu, aqui no podcast da Missão Lançar as Redes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um casal muitíssimo especial para nós, São Luís e Santa Zélia Martin, os pais da nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, para falar de São Luís e Santa Zélia Martin, não é? Nós temos relatado neste livro, que é Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin Kraft, um episódio muito interessante da vida deles, que seria um grande primeiro encontro dos dois. Eles, mesmo que eles morassem próximos e tudo mais, e que existisse a possibilidade de já saberem da existência um do outro, não é? É relatado sobre este casal que eles se conheceram, eles se cruzaram na ponte de Alençon, a cidade que eles moravam, não é? E que Santa Zélia ouviu uma grande voz ecoar no seu coração, dizendo que este era o homem escolhido por Deus para ela. Assim que ela o encontrou, assim que ela viu São Luís, assim que ela avistou São Luís, não é? E quem era Zélia? Zélia era uma costureira, não é? Ela tinha em torno de seus 25, 26 anos, certo? E São Luís era relojoeiro. São Luís já era um pouco mais velho, tinha em torno de seus 33, 34, 35 anos, e ele era relojoeiro, né? Ou joalheiro também. Ou seja, os dois eram empreendedores, não é? Eles tomavam conta de seus próprios negócios, não é? E era assim que eles ganhavam a vida, era assim que eles conseguiam seu ganha-pão. Eles se conheceram e cerca de 3 meses depois, sim, 3 meses depois, eles tiveram um breve namoro e se casaram no dia 13 de julho de 1858. Inclusive, aqui já vai um detalhe, que a festa litúrgica desses dois queridíssimos santos é no dia 12 de julho, não é? E hoje, inclusive, nós estamos nos aproximando, falta aí pouco mais de um mês para o dia 12 de julho e para celebrarmos São Luís e Santa Zélia Martin. Então, esse casamento deles é marcado por um início um pouco curioso, não é? No qual os dois eles combinaram de vivenciar ali por alguns meses um casamento de uma maneira um pouco diferente. Eles gostariam de viver como irmãos, certo? E aí, assim, ambos tinham tentado entrar na vida religiosa e não tinham conseguido, não é? São Luís tentou entrar no mosteiro, Santa Zélia tentou entrar no convento também, na vida religiosa, e nenhum dos dois, no fim das contas, seguiu esse caminho vocacional. E aí, quando eles se casaram, não é? São Luís tinha uma justificativa assim, toda teológica, né? Toda uma justificativa teológica para sustentar que ele queria viver como irmão com Santa Zélia, não é? E Santa Zélia, que mesmo tendo o desejo de ter muitos filhos, ela tinha de fato o desejo de ser mãe, não é? Ela aceitou a proposta de Luís e era algo que era assim muito difícil para ela, né? Porque ela tinha o desejo de ser religiosa e que pelo fato de vivenciar a vocação matrimonial ela sofria bastante. Então esse início de casamento foi meio, digamos que assim, meio peculiar por conta dessa decisão que os dois tomaram, né? E que seguiram por algum tempo assim. Mas aí, pouco mais de 10 meses após o casamento, por intervenção de um confessor, não é, de um padre que acompanhava o casal, eles desistiram desse plano de não ter filhos, de vivenciarem o casamento como irmãos apenas, e aceitaram a grande missão, o grande chamado de ser pais de família, não é?
E o que era muito interessante porque esta decisão nos trouxe a graça de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não é? Doutora da Igreja, com tão pouca idade, com tão pouca vida pública, digamos, mas com uma imensa doação, uma imensa dedicação pelas almas, pela Santa Igreja, não é? E essa abertura à vida, essa abertura ao chamado que Deus, Nosso Senhor, tinha para São Luís e Santa Zélia, foi o que nos possibilitou hoje venerarmos uma de suas filhas como doutora da Igreja. É até curioso como Santa Zélia foi, de fato, amando, não é, o seu esposo, foi construindo e vivendo esse amor por Luís, e ela até relata em uma das cartas que ela escreve para sua irmã: cada dia me sinto mais feliz com ele, faz minha vida muito grata, meu esposo é um santo. E aí eles enfrentaram diversas dificuldades, entre elas o falecimento de alguns de seus filhos prematuramente, não é? E quando Zélia tinha em torno de seus 40, 41 anos, quando todos aconselhavam de que ela, por motivos de saúde, não viesse a tentar, não arriscasse ter outros filhos, né? Porque ela já tinha essa saúde um pouco debilitada, um pouco fragilizada, ela tem Santa Teresinha, não é? Mesmo diante das dificuldades, mesmo com essa questão de saúde de uma maneira um pouco arriscada, de uma maneira um pouco debilitada, ela, mesmo assim, por providência divina, vivenciou a gravidez de Santa Teresinha. E ela diz assim: quando medito que depositei toda a minha confiança em Deus e que coloquei em suas mãos os cuidados das minhas coisas e as do meu marido, não posso duvidar de que sua divina providência vela com especial cuidado a seus filhos. Ou seja, São Luís e Santa Zélia, eles tinham de uma maneira muito particular, de uma maneira muito singular, uma confiança imensa na vontade de Deus, uma confiança imensa no chamado de Deus e no que Ele tinha preparado para os dois. E assim, Santa Teresinha e as outras suas 4 irmãs, não é? Elas vivenciaram uma educação extremamente católica, uma vida muito santa dentro de sua própria casa, não é? Então, eles tinham a felicidade de assistir a Santa Missa em família, por vezes até mais de uma vez por dia, não é? Santa Teresinha, por exemplo, foi educada em casa pela sua irmã mais velha, e dentro desta família eles viveram ali um verdadeiro celeiro de santidade, no qual as suas filhas foram consagradas a Deus, viveram a vocação religiosa, entregaram-se inteiramente ao amado, não é? E os dois tiveram uma vida de casal exemplar, a ponto de serem aí os primeiros santos canonizados da Santa Igreja Católica, não é? Eles dois têm muito a nos ensinar com seu exemplo de santidade, seja dentro de sua própria casa, com as suas famílias, com a sua família, na verdade, com as suas filhas, não é? Seja o próprio exemplo de como eles dois se amavam, não é? Então é muito comum a gente ver relatos, ver as cartas escritas por Luís a Zélia, e a Zélia, de Zélia, né, para Luís, quando eles precisavam por algum motivo viajar e ficavam distantes um pouco uns dos outros, né, um do outro no caso, como eles se tratavam de uma maneira incrivelmente amorosa, de uma maneira incrivelmente carinhosa, delicada, não é? E como eles desejavam ali estar um com o outro, né? Tanto é que o autor do livro, ele diz que ele, ao citar alguns trechos de cartas dos dois, ele diz o seguinte: termino esta biografia desses dois extraordinários esposos com uma das poucas cartas trocadas entre eles, pois parece que poucas vezes tiveram que se afastar um do outro. E aí nessa carta, São Luís diz assim, em um dos trechos dela, né? Tive a felicidade de comungar na Nossa Senhora das Vitórias, que é como um pequeno paraíso terrestre.
mandei acender uma vela em intenção por toda a família. Abraço a todos com todo o coração, esperando a sorte de ver-lhes reunidos. Eu acredito que Maria e Paulina serão muito boas. E aí ele já vai falando das filhas, e ele diz: teu marido e verdadeiro amigo que te quer sempre, Luiz Martin. É muito importante aqui a gente frisar a importância de um pai, né, de um chefe de família, de um pai, de um esposo, estar rezando pela sua família, estar rezando pela sua esposa, estar rezando pelas suas filhas, estar rezando pela santidade da sua casa, da sua família, né? Junto a uma mulher muito forte, muito santa, de muita oração, que certamente era Santa Zélia, como a gente pode acompanhar por diversos relatos, e obviamente pelos frutos que são as suas filhas, como Santa Teresinha. E a gente vê também o desejo que eles sentiam de estar ali um com o outro, quando Santa Zélia escreve, respondendo à carta anterior: já tarda o momento de estar contigo, meu querido Luiz. Quero-te com todo o meu coração, e sinto que pela privação de tua presença que experimento, meu amor se duplica. Ser-me-ia impossível viver longe de ti. Aqui nós vemos verdadeiramente um amor muito profundo de um esposo, de uma esposa, que buscam verdadeiramente a união com Deus, e como eles consideram importantes essa vivência de eles dois estarem ali unidos, não é? Sendo inteiramente para o outro, né? Se doando ali inteiramente para o outro. E vivendo essa vida de santidade, essa vida de união, com esse desejo de estar sempre um próximo ao outro, se doando sempre um ao outro e aos seus filhos e à sua família, Santa Zélia acaba por falecer antes de São Luís, e São Luís, em seus últimos momentos de sua vida, é cuidado por uma de suas filhas e também tem o auxílio de uma das cunhadas de Santa Zélia. Então, que a vida de São Luís e Santa Zélia Martin nos ensine cada vez mais, como vocacionados ao matrimônio, a nos doarmos inteiramente à nossa esposa, ao nosso esposo, como de fato, como quem se doa ao amado, não é? Enxergar na nossa esposa, no nosso esposo, o verdadeiro Cristo, nessa doação, nessa união, e também nessa doação aos filhos, na educação, no crescimento, na educação cristã, né? Na educação na fé, na vida de santidade, e a grande importância de que os pais sejam exemplos para os filhos, não é? Que é então que São Luís e Santa Zélia possam interceder por nós, pela nossa caminhada, também por essa série que estamos gravando, e que a seu exemplo nós possamos buscar cada vez mais uma vivência de santidade mais perfeita na nossa vocação matrimonial. Então, compartilhe esse podcast, esse episódio com seus amigos, envie pelo Instagram, no WhatsApp, em todas as outras plataformas e todas as outras redes sociais, e continuem conosco nessa nossa série muito especial dos matrimônios santos, de mãos dadas para o céu. Deus abençoe, meus irmãos, um grande abraço e até o próximo episódio.